Gravação iniciada. Pessoal, como é que a gente vai fazer? Se eu não me engano, a gente tem 6 encontros até a nossa A2. E eu não. Na nossa turma, eu acho que se a gente imprimir um ritmo bom, a gente consegue finalizar toda a matéria, acho que até talvez a quarta aula. E aí a gente vai ter tempo, às vezes, para poder fazer uma revisão, enfim, aproveitar para revisar os tópicos bem antes da prova. Eu ainda não finalizei a ideia do trabalho, tá? Para essa A2, lembrando que a gente vai ter um trabalho compondo a nota da prova, né? Então a prova deve valer 8, mais a nota do trabalho, e o melhor trabalho entre as duas turmas de economia política eu vou presentear com um livro. Logo vai ser um trabalho individual, tá? Vai ser um trabalho individual. Provavelmente uma resenha, vocês têm que escrever algum tipo de questão para ser resolvida de maneira discursiva, e aí a melhor resposta recebe também de presente aquele livro que eu mencionei no início do nosso semestre, tá? Hoje eu vou fazer uma retomada apenas por conta da gente já ter 3 semanas desde o nosso encontro com matéria. Eu vou fazer uma retomada do último conteúdo que nós observamos para a gente poder iniciar a nossa matéria da A2. Tá bom? A apresentação está aparecendo para vocês aí, tá tranquilo? Aparecendo, tranquilo. Sim. Então tá. Então vamos iniciar aqui a nossa aula 9, né? Sendo que a 8 foi a vista de prova, 7 foi a prova, 6 a revisão, a aula 5 foi a última aula que a gente entregou conteúdo. Então tem aí já 3 semanas, né? Sendo que a gente fez a revisão na aula 6, mas tem pelo menos 2 semanas que a gente não verifica, né, esse conteúdo. Então vou fazer uma rápida retomada do último tópico que nós falamos, que foi é, sobre a atividade financeira do Estado. E na aula 5, que quando foi a oportunidade de introduzirmos esse assunto, eu mencionei para vocês que o Estado, ao desempenhar as suas funções, essas funções elas são divididas classicamente em 3, inclusive uma das questões da prova versou sobre esse assunto, mas ao desempenhar essas funções, o Estado executa operações financeiras de duas naturezas. Essas duas naturezas de operações financeiras do Estado são as operações que sustentam a própria existência do Estado, a existência física, né? Não estou falando aqui da justificativa ética, moral, enfim, para a existência do aparato estatal, mas sim a existência das suas organizações, das pessoas que representam o Estado. E essas atividades financeiras têm a ver com arrecadação e gasto de recursos financeiros. Tá? Então, para viabilizar o Estado, para viabilizar a justiça, viabilizar uma estrutura social, viabilizar uma estrutura administrativa, uma estrutura policial, qualquer que seja a atuação do Estado na economia, enfim, mas qualquer que seja a atuação do Estado, nós precisaremos sempre de recursos saindo da população para dentro do Estado e depois recursos do Estado saindo de volta para a população. Tá? Esse tópico ele é especialmente interessante porque existe, além do próprio interesse da matéria, existe uma confusão muito grande do público leigo a respeito dessa atividade financeira do Estado. E muitas vezes, na seara do direito, o mau entendimento ou a falta de análise, né, do que significa essa atividade financeira, muitas vezes conduz a atuação estatal para coisas, para uma seara completamente ineficiente, assim, uma atuação completamente descolada da realidade. Então é importante a gente saber que, para que o Estado ele possa ter a sua existência concreta, ele precisa retirar dinheiro da sociedade, que é a sua atividade de captação de recursos, a sua atividade de obtenção de tributos, a sua atividade de obtenção de receitas via endividamento, tá? E que essa retirada de recursos da sociedade tem um custo para a sociedade. Um custo presente, quando a gente faz pela via da tributação, e um custo futuro, quando é pela via da dívida, tá bom? E quando ele faz a sua atuação em diversas áreas,
muitas vezes ele está realocando esse recurso que anteriormente foi retirado da sociedade. Muitas vezes, no debate público, pouco aprofundado, muitas vezes, assim, numa análise mais rasa, a proposição de atuação financeira do Estado se esquece dessas duas mãos, né? Essa mão de ida e de vinda, e propõe que o Estado simplesmente gaste recursos, né? Então, a todo momento no Brasil, por exemplo, a primeira resposta mais comum para qualquer problema que a gente tenha no país é mais gasto público. E a gente muitas vezes não se atenta que esse gasto público ele tem um custo para a sociedade, né? Um custo à vista ou ele tem um custo futuro. Tá? Então é preciso, como eu já falei diversas vezes para vocês, que mais importante até do que a noção talvez técnica, a noção de livro-texto dos conteúdos que nós tratamos em sala de aula, mais importante que isso é vocês terem um raciocínio econômico apurado ao tratarem questões jurídicas, né? Vocês têm um senso crítico econômico ao tratarem questões jurídicas. Então, novamente, mais importante do que saber conceitos específicos da matéria é vocês terem o cérebro de vocês treinados para esse tipo de gatilho ao fazer uma análise, por exemplo, da atividade financeira de um governo, né? E não propor, por exemplo, basta que a gente aumente o gasto público, aumente o salário de servidores, etc., investimento, para que a gente resolva um problema. A gente tem que sempre lembrar que essa viabilização do gasto público ela está amparada numa retirada de recursos da sociedade por uma via tributária ou por uma via de dívida pública. Existe também a via dos dividendos que são distribuídos pelas empresas estatais, mas nem sempre isso acontece, e isso obviamente acontece no segundo momento, porque a própria viabilização de uma estatal depende de recursos empregados anteriormente. Tá? Então, só antes da gente retomar um ponto, é importante que vocês a todo momento lembrem dessa ideia que eu passei aqui agora, ao analisar esse tópico das funções da atividade financeira do Estado e da própria atividade financeira do Estado. Falávamos na quinta aula que o Estado, classicamente, ele tem três funções da sua atividade: atividade alocativa, atividade distributiva e atividade estabilizadora, né? Perdão, atividade não, função alocativa, função distributiva e função estabilizadora. A função alocativa, ela tem muito a ver com a atuação do Estado na economia, né? Então, o Estado, ele substitui alguns processos de mercado, criando empresas estatais, participando de algum mercado através de empresas estatais ou através de algum tipo de alocação de recursos de forma indireta, né? Fomentando crédito para empresas, subsidiando tributos. Então, a função alocativa ela tem a ver com a atuação do Estado na economia, ou seja, o Estado ele aloca recursos de forma a criar um mercado, a tornar o mercado mais eficiente, e aí ele substitui, né, através de um processo político, através de um processo governamental, o que faria o mercado na ausência do Estado, né, em condições ideais. Muitas vezes essa função alocativa, inclusive, ela é utilizada para desenvolver um mercado em determinado país, cuja iniciativa privada não tem capacidade de investimento, ou às vezes não tem expertise, né, para poder atuar. No Brasil foi muito utilizado e em muitos casos justificado até de maneira equivocada. Ao longo, por exemplo, da ditadura, a gente teve muitas empresas estatais sendo criadas, né? E grande justificativa para a maioria delas é que aquele mercado ele não tinha um tamanho relevante, ele não tinha capacidade de crescer sozinho sem que o Estado colocasse dinheiro naquele momento, né? Isso em muitos casos foi verdade, em muitos casos foi uma forçação de barra para aumentar o poder político do Estado, mas ao longo do tempo esse mecanismo acabou sendo modificado posteriormente para um processo de venda dessas estatais, um processo de flexibilização de alguns mercados que antes eram monopólios estatais, um monopólio estatal nacional, abriu para competição internacional. Então, essa função alocativa, nesse momento, hoje, ela é muito feita através da intervenção indireta, que nós também estudamos na nossa matéria da aula. Uma outra função do Estado é a função distributiva, né, que é tentar equalizar as diferenças sociais, equalizar essa disparidade entre o acesso a produtos e serviços da população.
num sentido mais social, né? Então, a função distributiva, ela pode ser caracterizada, por exemplo, pela existência do SUS, pela existência de um Bolsa Família, pela existência da educação básica pública, né? Então, a ideia da função distributiva do Estado é tentar nivelar a sociedade, é, diminuindo, né, a disparidade de renda que normalmente é causada por um mecanismo de mercado, né? A gente tem muitas experiências em que o Estado ele é muito o mercado é muito eficiente para produzir riquezas, mas nem sempre a gente consegue uma boa distribuição de renda apenas com mecanismos de mercado, né? Muitas vezes o Estado ele precisa tentar equalizar essa eficiência econômica, tributando, né, pessoas mais ricas e distribuindo de alguma forma esse bônus para as pessoas mais pobres. E, por fim, a função estabilizadora é uma função específica para atuação em ambientes de crise. Né? A ideia do Estado tentar suavizar os ciclos econômicos que são naturais nas economias, ou seja, no momento em que a economia ela está crescendo muito, ele tentar conter o ímpeto, né? E quando a economia está em queda, ele tentar estimular o mercado de forma a suavizar esse ajuste para baixo. Nós falamos que a ferramenta que disciplina essas funções é o orçamento público, né? Então, é um instrumento legal utilizado pelo governo. Aqui está federal, mas todas as instâncias de governo utilizam o orçamento público. Esse orçamento ele contém um planejamento de arrecadação e um planejamento de gasto do recurso público. E falamos que também existem três peças orçamentárias: o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual. Inclusive, quando discutíamos esse assunto, o Brasil passava, né, aí por mais uma crise política falando a respeito do tema orçamentário. Né? A gente aprovou naquele momento um orçamento completamente fora da realidade, depois houve um impasse muito grande sobre como resolver aquele problema que foi criado, já que a gente tinha despesas de menos, né, no papel, e na realidade o Estado precisaria fazer um gasto muito maior. Isso foi feito assim, foi organizado, não vou falar que foi resumido, né, mas de uma maneira é, ruim, né, deixou uma certa marca de incompetência e responsabilidade no trato da peça orçamentária, e provavelmente vocês vão ver ao longo do ano, em outros momentos, esse tema de orçamento voltando, né, com maior ênfase no noticiário, dado que essa resolução não foi adequada ao problema. Né? A gente meio que colocou ali uma massinha ali no buraco da parede, quando na verdade você precisaria rebocar aquela parede e passar de novo uma tinta, né? Então a gente está meio que deu uma solução temporária a esse problema orçamentário. E falamos também sobre os princípios orçamentários, né, os princípios que guiam a construção e execução do orçamento público, como o princípio da unidade, universalidade, anualidade, legalidade, exclusividade, discriminação, publicidade, equilíbrio e não vinculação. Então, todos esses tópicos foram da A1. Quem fizer a A2 e passar direto não precisará necessariamente voltar com atenção a essa matéria, né? Eu vou focar mais no conteúdo que a gente vai estudar a partir de agora, mas fica aí a nossa retomada para a gente ter um melhor andamento do conteúdo novo. Então, a gente falava, né, sobre essa atividade financeira do Estado, e aí a gente vai entrar no tópico da dívida pública, que é um tópico mais rápido sobre a arrecadação de recursos por parte do Estado. Então, falei para vocês que, pessoal, só um ponto. A velocidade está muito grande da explicação. Eu propositalmente acelerei, tá? No resumo da matéria anterior. Mas está muito rápida a explicação para vocês? Querem que eu coloque bem mais devagar ou um pouco menos aquele ritmo? Tá ok. Porque eu tive um feedback, eu estava falando muito acelerado em outra turma. Então eu queria. Puder desacelerar um pouquinho nessa parte aí de dívida pública. Não, vou desacelerar bastante aqui. Tentei correr mesmo para a gente ganhar tempo. Bom, falando de dívida pública, precisa ficar realmente assim, gravado na cabeça de vocês que existem duas formas do Estado arrecadar dinheiro, tá? A arrecadação mais fácil do Estado, mais fácil que eu digo assim, mais prática para o Estado, é ele chegar e tributar a população, né? Então, através dos tributos, impostos, taxas, contribuições, ele arrecada dinheiro, ele tira dinheiro
da sociedade, normalmente baseado em atividade econômica, né, nas trocas que as pessoas fazem, ou baseado em patrimônio, né, em patrimônio acumulado. Uma segunda forma do Estado arrecadar dinheiro, e uma forma que, apesar da gente ouvir falar muito, muitas vezes a gente não entende muito bem, é através da dívida pública, tá? A dívida pública, ela constitui todas as obrigações do Estado perante terceiros que são pagas com algum tipo de acréscimo, algum tipo de juro, tá? A dívida pública, ela é baseada em contratos que o governo faz com diversos agentes de mercado ou diversas entidades internacionais em que ele toma recursos à vista, quer dizer, ele pega dinheiro num primeiro momento, no momento presente, e ele combina de pagar esse dinheiro em algum momento futuro, de acordo com alguma forma de remuneração, tá? Na maioria das vezes, dinheiro emprestado para pagar a quem emprestou esse dinheiro, baseado. Voltou Professor, agora? travou. Ainda está travado ou voltou? Agora voltou. Qual... Travou de novo. Travou de novo. Alô, alô? Voltou, agora Voltou. Voltou. Realmente pareceu para mim que caiu aqui. Qual foi a última parte que vocês ouviram bem? eu ouvi a parte de pagar no futuro. Tá. Então, retomando aqui. Se começar a travar de novo, vocês me avisem, por favor. Estamos ouvindo bem agora? Tá tranquilo? Sim. Beleza. Então, eu falava que a dívida pública, na maioria das vezes, ela é feita através de um contrato do Estado em que ele toma recursos no presente e ele combina uma data de pagamento futuro baseado em algum tipo de indicador, né? Uma taxa fixa de juros, uma taxa flutuante que vai ser medida pela inflação, pela Selic, que é uma taxa pós-fixada, pelo dólar. Então, tem vários indexadores que vão corrigir esse pagamento que será feito no futuro. Tá? O site do Tesouro Nacional ele traz uma definição de dívida pública que eu acho interessante a gente utilizar, que é a seguinte: a dívida pública é a dívida contraída pelos diferentes níveis de governo para financiar o déficit orçamentário, nele incluído o refinanciamento da própria dívida, bem como para realizar operações com finalidades específicas em lei. Então, vou ler de novo e vou explicar esse conceito. Dívida pública é a dívida contraída pelos diferentes níveis de governo para financiar o déficit orçamentário, nele incluído o refinanciamento da própria dívida, bem como para realizar operações com finalidades específicas definidas em lei. Então, eu já expliquei para vocês o que é a dívida pública. A dívida pública é a maneira uma das maneiras pela qual o Estado se financia, constitui em ir até um ente privado, um ente estrangeiro, né, público estrangeiro, uma entidade multilateral, pegar um dinheiro no presente e pagar esse dinheiro no futuro, corrigido por algum índice. A definição que é trazida pelo site do Tesouro, ela fala muito sobre o objetivo, né, a motivação da dívida pública. A dívida pública ela só existe porque a arrecadação tributária, a arrecadação que é feita através de impostos, taxas, contribuições, ela não é suficiente para fazer frente aos gastos do governo. Tá? Então a dívida pública ela é utilizada para cobrir esse rombo que existe nas contas públicas, que nós chamamos de déficit. O déficit, o conceito de déficit orçamentário é que nós temos, na ausência da dívida pública, ou seja, na ausência desses recursos emprestados, nós temos muito mais despesas que receitas. Então, a receita que é obtida pelo Estado não é suficiente para fazer todos os gastos que são demandados cofres públicos. Essa diferença, esse gap, que é chamado de déficit, que é a diferença entre gastos e receita, ele é cobrido pela dívida, cobrido foi ótimo, coberto, cobrido foi terrível, ele é coberto pela dívida pública, tá?
Então, a dívida pública, ela resolve essa diferença, ela resolve num primeiro momento essa diferença entre despesas e receitas, tá? Então, ela equaliza essa diferença entre despesas e receitas. O problema é que, ao longo do tempo, conforme você vai contraindo dívida e pagando juro, contraindo dívida e pagando juro, a própria dívida começa a ter um crescimento problemático. Que, e aí, essa diferença entre despesas e receitas é agravada pela própria dívida, né? Então, você tem aqui despesa entre receitas, você tem aqui uma diferença entre despesa e receita. Você equaliza isso com dívida, mas você precisa pagar juro e a amortização. Então, você cai de novo, tá? E a todo momento, você é obrigado a contrair mais dívidas para não só fazer frente a esse déficit que muitas vezes existe a todo momento, como também para cobrir os juros da própria dívida. Então, a dívida pública ela é utilizada não só para diminuir esse gap, ou seja, aliás, fechar esse gap entre despesas e receitas, mas nesse momento em que a dívida já é muito grande, ela também é feita considerando a própria dívida pública. Então, eu tomo recurso emprestado não só para fechar o meu caixa, mas também para pagar juros. Alguém mandou alguma coisa? Levantou a mão? Também já vou liberar o microfone, né? Mas também para pagar os juros dessa própria dívida, que nós chamamos de rolagem, né? Que é você fazer uma amortização e pagar os juros dessa dívida ao longo do tempo. Falando, faz sua pergunta. A questão da dívida pública tem alguma coisa a ver com a dívida que o Brasil tem com o FMI ou não? É tipo dívida nacional? Pública, esse conceito de dívida pública considera qualquer tipo de compromisso, seja ele com o FMI, que é um organismo multilateral, né, que tem um caráter público, seja com o Banco Mundial, seja com os particulares que emprestam, com as instituições financeiras, com os fundos de investimento. Então, o conceito de dívida pública abarca tudo isso, tá? Especificamente, uma dívida com um organismo multilateral, ela normalmente é denominada de dívida externa, tá? A dívida pública, ela considera a dívida interna e a dívida externa, tá? Então, elas estão sob o guarda-chuva do conceito de dívida pública. Nesse momento específico em que nós estamos falando, a dívida externa do país, ela não é mais um problema. Ela foi um problema muito grave ao longo das décadas de 50, 60, 70, 80 e 90, principalmente, a dívida externa era extremamente problemática para o país, né? Gerou muitas necessidades de repactuações da dívida, mas hoje a gente já amortizou praticamente todo o saldo relevante, e o que existe de dívida externa hoje é facilmente pago pelos cofres públicos, né? O grande problema hoje do país é a dívida interna, né? E em muitos casos a gente fez dívida interna para pagar externa, ou seja, eu me endividei em reais, converti esses reais em dólar e paguei os nossos credores lá fora, mas agora eu estou devendo os credores aqui de dentro, tá? Então esse conceito de dívida externa que você perguntou, Ana, ele está dentro de dívida pública. Em qual governo a dívida foi equalizada? Na verdade, Felipe, esse processo de equalização da dívida ele é muito antigo, né? Ele começa após a década de 80, você tem sucessivos planos de repactuação e amortização da dívida externa. Mas a dívida externa ela é principalmente amortizada no momento em que a gente tem um fluxo muito grande de dólares para dentro do país, que foi naquele superciclo de commodities. Mais lá para o governo Lula 2, Dilma 1, que a gente consegue equalizar bastante esse problema da dívida externa, tá? Mas não é feito de um governo só. Na verdade, desde o início da década de 90, né, a gente tem diversas rodadas de negociação com essas entidades laterais para que a gente consiga equalizar esse problema que atormentou a gente durante, posso falar de muitos séculos, né? Na verdade, a dívida externa brasileira começa com a coroa britânica 300, 400 anos atrás, né? A gente vem capengando com esse problema aí quase na história brasileira inteira, né? A E dívida nesse externa momento, começa, a dívida externa começa com a coroa britânica em 1822. Para Portugal reconhecer a nossa independência, Portugal repassa uma dívida de pagou, né? 3 milhões de libras. A gente comprou nossa independência, né? Mas se eu não me engano, Professor, eu já tinha um achei que problema você não anterior. ia conseguir falar Dilma e Lula, hein? Não, mas eu não tenho problema nenhum para falar sobre isso. Só que, novamente, não é um feito de um governo só, né? Eu sei,
A gente PSDB, tem... PSDB passou Não é nem PSDB, você tem desde após a chamada moratória externa do governo Sarney, você tem diversas contribuições de órgãos de Estado, de economistas que foram chamados naquele momento do Estado. O Pedro Malan, por exemplo, que foi um economista que ganhou muita projeção no plano real, e depois como ministro da Economia, ele já estava envolvido com a com essa repactuação da dívida externa desde o final da década de 80, né? Então não é uma contribuição só de um governo, e não é contribuição só de exatamente a ideia de pagar a dívida externa. Isso deve muito ao amadurecimento de algumas políticas financeiras do Estado, que permitiu, por exemplo, que a dívida interna ela fosse capaz da dívida externa. Porque, na verdade, a gente não pagou essa dívida. Cheguei lá e, pum, desembolsei dinheiro, né? Tirei do bolso e paguei. Na verdade, não foi isso. Na verdade, a gente substituiu a dívida externa por uma dívida interna, que estrategicamente é muito melhor para os cofres públicos, né? Então não foi exatamente assim, pagamos, está pago, né? Não tem mais esse problema. Não. Você tem outro problema agora, que é a dívida interna, mas é um problema menos grave, porque você consegue, dentro do próprio país, na maioria das vezes, resolver essa questão. A dívida externa é perigosa, né? Porque ela está denominada em dólares, né? Ela está denominada em uma moeda que nós não controlamos. A dívida interna está denominada em reais e é muito dependente das políticas executadas dentro do país. Mas voltando aqui para a nossa definição, falava eu que a dívida pública, ela no primeiro momento serve para equalizar essa diferença chamada de déficit orçamentário. O déficit é a existência de mais despesas que receitas, tá? Então, se eu gasto mais que eu arrecado, eu tenho déficit. Esse déficit, no primeiro momento, é coberto pela dívida pública, ok? Então, num primeiro momento, o déficit ele é coberto pela dívida pública. Num segundo momento, essa dívida ela é utilizada para rolar a própria dívida. É mais ou menos o seguinte, pessoal. Vamos supor, eu, Igor, particular, estou com problema financeiro, tá? Então, eu estou gastando mais do que eu estou recebendo através do meu trabalho. Então, todo mês eu estou fechando lá minha conta no vermelho. O que eu faço? Eu vou ao banco e pego um empréstimo. Então, eu estou precisando ali de uns 5 mil para fechar a conta, eu vou lá no banco e pego um empréstimo. Pronto. Equalizei aqui as minhas despesas e receitas. O problema é que se eu, Igor, não parar de ter esse déficit no meu orçamento pessoal todo mês, no mês seguinte eu já vou ter mais uma diferença, e outra diferença, e outra diferença. E eu já peguei o empréstimo lá atrás. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir ao banco, refinanciar aquele empréstimo e pegar mais dinheiro emprestado. Tá? Então, nesse momento, o que acontece, não só no Brasil, mas em todos os estados nacionais do mundo todo, é que a dívida pública ela não serve somente para cobrir esse déficit orçamentário, mas a todo momento em que essa dívida é realizada, ela considera a existência da própria dívida. Então, a gente toma dívida para poder pagar a dívida. Muita gente vai falar, Igor, mas isso não tem cabimento, isso é problemático. Uma hora isso vai dar ruim, né? Porque você não pode ficar vivendo sempre tomando dívida e não consegue pagar. Exatamente, isso é muito problemático. Por isso que a gente vem tratando esse tema orçamentário assim, com uma atenção muito grande. O Brasil hoje ele tem um endividamento extremamente elevado, tá? Então a nossa dívida pública, ela quando é consolidada, ela tem um montante absurdamente alto e a gente vem agravando esse endividamento. Então nós temos a todo ano aumentado esse endividamento. Isso é extremamente preocupante. Né? A gente não pode ficar com esse descasamento em relação às despesas e receitas e fazendo dívida sem parar. Então, por conta disso, a gente precisa ter uma atenção muito especial nesse tema orçamentário para que a gente possa, de alguma forma, tentar equalizar essa dinâmica muito ruim. Tá? Então, nós estamos, nesse momento, agravando o problema da dívida pública e precisamos, de alguma forma, resolver na verdade, essa grande diferença. Eu falei, eu acho que esse número aqui na turma, ou se eu não falei esse número nessa turma, eu falei em outra, e assustou muita gente. Eu cheguei para vocês quanto que hoje é a dívida pública do governo federal? Vocês têm... Não. Vocês têm um chute para dar? Quanto que vocês acham que hoje é a dívida pública do governo federal? Trilhões. Tá em trilhões. Só de emenda para 2 joelhos e a coxinha. Chuto 5 trilhões. 5 trilhões. Dólares não, reais.
5 trilhões de reais, ou que dá 1 trilhão de dólares, né? Mas para a gente é melhor falar em reais, porque essa dívida é denominada de fato em reais. Então, hoje, o somatório da dívida pública federal, ela está na casa de 5 trilhões de reais, que é uma dívida extremamente elevada para padrões do próprio Brasil. Essa dívida pública, ela está chegando a praticamente 100% do PIB, tá? Então a gente tem uma situação muito ruim, em que a gente deve praticamente um montante que significa toda a riqueza produzida em um ano. Então imagina se a gente continuasse produzindo, não consumindo nada, dando tudo para o Estado pagar a dívida, a gente vai ficar um ano, né, vivendo sem viver, na verdade, né? A gente não paga, a gente... Essa dívida é acumulativa dos outros governos e foi juntando agora, ou é somatória de todos eles? Todos os governos, você fala, ao longo dos anos, é isso? Isso. Isso, essa dívida, ela reflete, né, o endividamento que a gente carrega desde que o Brasil nasceu, na verdade, tá? Então, essa é uma dívida consolidada ao longo dos anos, né? Não foi esse governo que fez, ou o governo passado. Ah, Na verdade, porque essa 5 dívida, trilhões não se faz da noite pro dia, né? não faz, sem dúvida nenhuma. Mas o problema é que a gente vem acelerando de maneira muito grande esse endividamento. Por exemplo, em 2006, há 15 anos atrás, essa dívida ela era metade de hoje, né? Então, a gente fez... em 15 anos, a gente duplicou a dívida pública brasileira, o que é um número bastante preocupante, até pelo fato de que nós não somos um país rico, muito pelo contrário, né? Nós somos um país em desenvolvimento, né? Então, você ficar extremamente endividado antes de ficar rico, isso é problemático, né? Rico, que eu digo assim, ter uma produtividade elevada, os cidadãos, né, ficarem ricos. Então, isso é um problema. A dívida desse banco BNDES é acumulativa nesse valor aí que você está falando também? Em alguma parte, sim. O BNDES não tem dívida, na verdade, né? O BNDES, ele tem dívida também, mas ele tem muitos ativos, né? Ele tem muitos, a denominação de ativo é algum tipo de participação, algum tipo de propriedade que você tenha, que tem algum tipo de valor, né, de mercado, ou que gere renda ao longo do tempo. Então, na verdade, o BNDES ele tem dívida, mas ele também tem muito patrimônio, né? A questão é que o BNDES ele é financiado, na maioria das vezes, por dívida pública. Então, o Tesouro transfere dinheiro para o BNDES, tá? E aí o BNDES paga ao Tesouro. Só que esse pagamento do BNDES ao Tesouro, ele é um pagamento um pouco diferente do que a gente está habituado numa dívida, né? Ele paga muito mais barato ao Tesouro, e aí o Tesouro toma dinheiro emprestado para poder equalizar essa diferença. Mais ou menos o seguinte, você vai ao banco e pega dinheiro, vamos colocar uma taxa de 3% ao mês, tá? Então, o banco empresta para você a 3% ao mês. Imagina que você tem um amigo que tem um trânsito, conhece o gerente empresta ele a 1%. Essa diferença de 2% vai ser cobrada dos outros clientes para poder compensar. Então é mais ou menos isso. O Tesouro transfere dinheiro ao BNDES com um custo muito baixo para o banco, e essa diferença que ele está transferindo para o BNDES, vamos supor, o governo paga 15%, hoje ele paga, na verdade, 3,5% pela taxa de juros para tomar dinheiro emprestado, e ele transfere o BNDES a 0,5%. Então essa diferença de 3% ele vai ter que compensar de outra forma, tá? Então a questão do BNDES não é que ele deve dinheiro aos cofres públicos. Ele deve, mas ele consegue pagar porque ele tem um ativo muito grande. O problema é que a gente financia o BNDES a um custo muito baixo, tá? E esse dinheiro ele não é bem aplicado pelo BNDES, né? A gente não teve muita eficiência ao utilizar esse dinheiro do BNDES nos últimos anos. Então, isso é um problema para a economia. Você pega dinheiro emprestado, esse dinheiro ele não se reverte num benefício para a maioria da população. Mas, pessoal, só para a gente não confundir muitas coisas, eu já falei um monte de coisa que não está atrelada ao tópico, eu acho que fico com medo de acabar confundindo vocês. Então, após a definição... Oi. Deixa eu te interromper de novo. Não sei se vai fugir muito. Se fugir, esse tema gera muita dúvida, né? Pode falar. Pode deixar se fugir muito. Fazendo um gancho com a aula passada aqui, com principalmente esse resumo aí que o senhor fez, essa questão da dívida pública, ela é do empréstimo que vai ser adquirido, ele já vem descrito no PPA ou na LOA, enfim, porque a gente está gastando mais do que do orçamento, e isso é um crime de responsabilidade, né? E isso já é previsto em lei, esses
esses empréstimos que vai sendo feito. Sim, E acho que sim. que o pessoal, as pessoas começam a falar, não, mas que o governo tem que fazer, que o governo tem que assistir, que o governo tem que ajudar os pobres, que aquela coisa toda. Nada errado contra isso, mas tem que sair dinheiro de algum lugar, né? E aí não está saindo. Isso já é previsto no orçamento, tá? Então a quantidade de dívida que vai ser contratada para fechar as contas já está dentro do próprio orçamento. Então você tem lá as despesas elencadas, você tem as receitas elencadas, e essa diferença ela tem que ser compensada através de dívida pública, né? Então o orçamento público ele autoriza, né? Ele é a peça que autoriza o Tesouro Nacional a tomar recursos emprestados. O Tesouro ele não tem, de modo geral, ele não tem liberdade para tomar dinheiro emprestado sem que haja um amparo orçamentário, tá? Na maioria das vezes. Existem algumas exceções, alguns casos específicos, existe uma certa margem de manobra para o Tesouro Nacional ele fazer a gestão da dívida pública, né? Então ele tem um momento que ele vai ao mercado, ele tem os instrumentos que ele vai utilizar, algumas operações específicas, mas de forma geral, essa autorização para tomar dinheiro emprestado via dívida pública é dada pelo orçamento. Tá? Então, isso consta da peça orçamentária. Quanto que a gente vai aumentar de dívida pública. Por isso que, quando a gente está iniciando os debates, está falando de dívida pública, né, a gente fala, né, o orçamento desse ano prevê um déficit de tantos bilhões. Então, esse déficit de tantos bilhões, ele não vai ficar solto, né? Ele não vai ficar, o governo não pode deixar de pagar as suas obrigações. Então, esse déficit que a gente normalmente fala no noticiário, fala no jornal, ele significa a necessidade de financiamento do setor público, e aí isso vai ser compensado através de dívida. Existe uma autorização legislativa para isso, né? Inclusive, algumas dessas questões fundamentaram o pedido de impeachment da presidente Dilma em 2016, né? Algumas operações que foram feitas sem autorização orçamentária. E aí, isso sim configura crime de responsabilidade, né? Quando você executa diversas operações financeiras através do Estado sem autorização legislativa para isso. E aí, essa foi a fundamentação jurídica que aconteceu no pedido da presidente Dilma. Isso, reiteradamente, acontece de maneira pontual, tá? Muitas vezes você tem algumas operações financeiras executadas que não foram objeto de autorização legislativa. Naquele momento, houve um excesso dessas operações, né? Então, muito justificado na época, até por questões eleitorais, etc. O governo, a gente vinha assim, numa deterioração da atividade econômica, e o governo tentando, né, não passar essa mensagem para a sociedade, então ele executou diversas operações que naquele momento não estavam amparadas por autorizações legislativas, mas de forma geral a dívida pública ela só é contraída, né, através da autorização legislativa, tá bom, Giovanni? Então não se configura crime de responsabilidade, por exemplo, de maneira geral, você chegar a esse endividamento de 5 trilhões. Isso é temerário, mas não necessariamente é um crime orçamentário, né? Só é crime se você executa essas operações sem autorização, o que não é praxe. A praxe é o próprio orçamento, a própria peça orçamentária autorizar essas operações de endividamento, tá? Show? Beleza. Então, só para a gente avançar aqui, explicando aquele conceito, algo que eu já falei para vocês, a dívida pública normalmente é gerada, né, para compensar lacunas no orçamento, ou seja, ao estipular o que será gasto num determinado exercício financeiro, acontece um descasamento deliberado, quer dizer, um descasamento intencional. Isso significa que muitas vezes, na maioria das vezes, a gente tem um orçamento criado já sabendo que existe déficit, mas não tem o que fazer, certo? Então, a gente cria um orçamento que já sabe que será necessário, a gente já sabe de antemão que será necessário gerar dívida, ou muitas vezes acontece um descasamento acidental. Um exemplo recente de descasamento acidental foi a própria pandemia. Então, quando nós aprovamos o orçamento de 2020, já havia um déficit previsto, tá? Esse déficit ele seria compensado por dívida pública, mas quando veio a pandemia e a necessidade do Estado fazer frente a uma série de gastos novos, como gastos em saúde, auxílios para a população que ficou desempregada, que ficou sem poder trabalhar, auxílio para as empresas, esse descasamento não estava previsto, tá? E aí foi necessário aumentar o endividamento para que a gente pudesse viabilizar esses gastos orçamentários.
Então, vejam que a dívida pública, ela tanto pode ser constituída de maneira planejada, quer dizer, eu já sei que eu vou gastar mais do que eu recebo, logo eu planejo a tomada de dívida, e muitas vezes é necessário que a gente faça uso da dívida por fatores completamente não previstos. Então, no caso da pandemia, foi um exemplo. Em 2008, quando veio a crise financeira, foi um outro exemplo que o Estado, inclusive 2008, é um ponto de inflexão para a trajetória da dívida, né, a partir da ocorrência da dívida, perdão, da crise financeira mundial. O Estado, no Brasil, que estava um pouco adormecido, né, até porque a gente teve um ciclo financeiro nos mercados muito, muito bom, mas o Estado, que estava um pouco adormecido, ele volta a reativar esse gasto público, num primeiro momento, para conter os efeitos da crise, ou seja, naquele momento, e hoje, né, durante a pandemia, nós nos endividamos para cumprir a função do Estado, que nós estudamos anteriormente, estabilizadora. Então, tanto a dívida pública que foi feita para conter os problemas da pandemia, né, remediar os problemas da pandemia, quanto a dívida pública em 2008, na crise financeira, elas cumpriram uma função estabilizadora, tentar estabilizar a situação econômica, né, para que a gente passasse por um momento complicado. Tá? E aqui para baixo fala sobre o conceito de déficit, que eu já passei para vocês. Tá? E esse conceito de déficit, ele é um conceito que muitas vezes causa uma certa confusão, porque quando a gente fala de déficit orçamentário, que é essa diferença entre despesas e receitas, muitas vezes a gente pensa simplesmente nisso, né? Gastei mais, arrecadei menos, é déficit. Mas esse déficit ele é partido em alguns conceitos, tá? Eu vou pedir que vocês gravem somente 2 dos conceitos que estão aqui na tela, para refletir esse déficit, que são os conceitos mais utilizados, tá? O primeiro conceito, e é muito falado, é o chamado déficit primário, tá? Esse déficit primário, ele corresponde à diferença entre despesas e receitas orçamentárias, sem considerar a despesa com a dívida, tá? Então, o déficit orçamentário, ele é o seguinte: eu vou gastar com saúde, educação, segurança, pagamento de salário, previdência, pum, tenho aqui todos os meus gastos. E eu vou arrecadar com tributo e dividendos de estatais, tá? Então eu vou arrecadar com ICMS, vou arrecadar com ISS, vou arrecadar... Esses são tributos que eu estou falando a nível estadual e municipal. Vamos falar de nível federal. Vou arrecadar com CSLL, vou arrecadar com imposto de renda, vou arrecadar com IPI, pronto. Eu tenho aqui todas as minhas receitas, tá? O déficit primário, ele reflete esse gap entre despesas e receitas, sem considerar nessas despesas o pagamento com a dívida, que nós chamamos de despesas financeiras. Tá? Então, o déficit primário, ele é o descasamento entre os gastos do Estado e as receitas do Estado, sem considerar a dívida pública. Por que que esse conceito ele é interessante e ele é importante? Vocês se lembram do exemplo que eu dei, trazendo para uma realidade pessoal? O Igor está com um problema financeiro, ele está gastando mais do que ele está recebendo de salário. Tá? E aí ele vai ao banco e pega o empréstimo. Depois ele vai ao banco e pega o empréstimo. A única maneira de eu conseguir pagar o meu empréstimo em algum momento, eu inverter essa relação. Ou seja, eu passar a ganhar mais de salário do que eu gasto no meu dia a dia. Tá? Então, a única maneira que eu, Igor, particular, tenho de amortizar a minha dívida e pagar a minha dívida é inverter essa relação, é começar a ganhar mais do que eu gasto, ok? Isso também é verdade para o Estado. Se o Estado está gastando mais do que ele arrecada, ele vai, como nós já falamos, agravar o problema do endividamento, porque ele sempre vai pegar mais dívida para poder cobrir essa diferença. A única maneira do Estado conseguir conter essa trajetória da dívida, ou seja, fazer com que essa dívida ela não cresça sem parar, é em algum momento ele ter mais receitas que despesas, porque ele vai pagar suas contas e vai sobrar um dinheiro para ele começar a amortizar a dívida. Então, esse conceito de resultado primário, ele é extremamente importante. Dizer que nós estamos tendo déficit primário significa que nós estamos agravando a nossa dívida, porque eu não estou tendo dinheiro para pagar as contas, muito menos para pagar os juros e a amortização do que eu já tomei emprestado no mercado. Então, o conceito de déficit primário, ele reflete os gastos e receitas do Estado
antes do efeito da dívida, ok? E ele é importante porque se a gente mantém nessa trajetória de mais gastos que receita, a nossa dívida pública ela adquire uma trajetória explosiva, que é o que vem acontecendo, tá? Todo ano a gente precisa fazer mais dívida. O ideal para o Estado é que ele inverta essa equação, ele consiga gerar um resultado suficiente para ele conter esse crescimento. Ou seja, ele começa a pagar os juros e a amortizar essa dívida de forma que ela se estabilize e às vezes até caia. Durante, por exemplo, o governo FHC 1, 2, Lula 1 e um pouco de Lula 2, um pouco não, Lula 2 foi todo ok nesse sentido. Esse conceito de superávit primário, de déficit primário, ele tinha uma atenção muito grande, ele tinha um zelo muito grande, porque a gente tomou uma decisão, né? A gente, que eu falo, o país tomou uma decisão durante a década de 90 de resolver aquela loucura financeira e econômica que a gente vivia no nosso país, derivada da hiperinflação, que tinha muita raiz nos gastos públicos. E a gente conseguiu, durante muitos anos, atingir esse chamado superávit primário, que é o inverso do déficit, que é a sobra de recursos. Com isso, nós conseguimos conter a trajetória da dívida. Não à toa, se a gente parar para pensar, esses anos a década de 90 teve muita crise, né? Mas principalmente o primeiro governo Lula e o segundo governo Lula foi um período de pujança econômica, em que a gente tinha não só um crescimento muito forte do mercado privado, vamos colocar dessa maneira, né? Mas uma capacidade de investimento do setor público que ajudou a fomentar esse ciclo de crescimento econômico. Quando a gente abandona esse modelo que vinha dando certo, lá para o governo Dilma I, começam os nossos problemas. A dívida pública começa a sair de controle e a gente hoje se encontra nesse momento, agravado pela pandemia, né, numa situação em que a gente está devendo quase 100% do PIB. Né? Só um parêntese, pessoal, que eu acho que eu até comentei com o Felipe em alguma pergunta que ele fez, mas se eu não me engano foi na outra classe, é que em economia e finanças, a gente tem que diferenciar duas coisas, tá? O que é fluxo e o que é estoque, tá? Por exemplo, quando eu falo de dívida pública, dívida é estoque, tá? Acho que foi a Lediana que me perguntou se isso vem de muito tempo. Sim, isso vem acumulando, vem estocando essa dívida durante muito tempo, tá? Quando eu falo de PIB, PIB é uma medida de fluxo, porque o PIB ele é feito a todo ano, né? Então é o fluxo de renda que todo o país gera todo ano, tá bom? Então, só para a gente sempre diferenciar o que é fluxo, o que é estoque. O dinheiro que você tem guardado no banco, isso é um estoque. O seu salário é fluxo, tá? A dívida que às vezes você tem no banco é um estoque. O pagamento dessa dívida ao longo dos meses é fluxo, tá? Então, só um parêntese aí para a gente poder diferenciar essa natureza aí dos conceitos que às vezes confundem, tá? Quando a gente está falando de economia, principalmente quando a gente está falando rápido. Vou retomar, Lara. Eu fiz agora uma comparação entre dívida e PIB, tá? É importante a gente entender o seguinte, quando a gente fala de dívida. Quando eu falo de dívida, é algo que está consolidado e que vem se acumulando ao longo de muito tempo, tá? Então, imagina que é igual ao estoque de uma empresa. Você está toda hora comprando coisa para poder deixar estocado, deixar guardado lá naquele lugar, tá? Então, dívida é um conceito de estoque. Você vem acumulando ela ao longo do tempo, tá? Então, ela está lá fechadinha, como se você pudesse botar numa caixa. O salário da gente, o PIB, né, que é a medida de geração de riqueza de um país, isso é um fluxo, isso não está acumulado, isso é gerado ao longo de um período de tempo. Então, o seu salário ele é gerado ao longo de 30 dias. O PIB ele é gerado ao longo de um ano. Tá? O PIB não é uma concentração de receita, você não tem isso acumulado em algum lugar. Talvez eu tenha falado isso e deixado talvez a oportunidade de falar sobre isso não teria sido agora, tá? Isso não é relevante nesse momento para a matéria. Fui fazer só um parêntese, mas talvez para vocês que não estão acostumados, né, confundiu mais do que ajudou. Então vamos fazer o seguinte, vamos passar uma borracha aqui de 3 minutos para cá, vamos esquecer que eu falei isso, em outro momento eu introduzo esses conceitos que talvez fiquem mais claros, tá? Vamos voltar a falar do déficit primário e déficit nominal, que eu quero que vocês compreendam melhor, tá? Então esqueçam essa ideia que eu falei de fluxo e renda e estoque aqui, porque vai confundir vocês, não é necessário nesse momento eu falar sobre isso, tá? Perdão. Voltando ao que a gente vinha falando aqui sobre a questão do déficit primário,
esse conceito vocês precisam entender, tá? Esse conceito ele é muito importante quando a gente fala de dívida pública. Então, mais uma vez, para a gente poder passar para outro conceito que eu quero falar para vocês, o déficit primário ele corresponde à diferença entre receitas e despesas sem considerar as despesas financeiras, que são os juros da própria dívida pública, tá? Então, eu vou falar sobre déficit primário quando eu estiver mencionando os gastos e arrecadação do Estado, sem, nesse momento, colocar nessa conta as questões de dívida pública, tá? Então, a importância desse resultado primário é que, se eu estou numa situação de déficit, despesa maior que receita, significa que eu estou agravando a necessidade de fazer dívida. Eu preciso fazer cada vez mais dívida. Se eu estou numa situação de superávit primário, significa que eu consigo começar a amortizar a minha dívida, ok? Eu consigo pagar os juros, ou amortizar, né, ou conter, ou eu vou pagar os juros, ou vou pagar juros mais principal, ok? Então, é importante que o país ele tenha capacidade de fazer essa transição entre déficit primário e resultado primário. Se eu não me engano, eu estava até aqui com o site do Tesouro Nacional aberto, nós temos aqui como... Deixa eu ver se eu consigo pegar o resultado primário. Acho que eu não vou conseguir de forma rápida aqui pegar o resultado primário. Resultado primário... Uma dúvida, professor. Oi? Uma dúvida. Essa questão aí do déficit primário, que é a diferença entre a receita e despesa, não considera juros, só para conseguir mastigar melhor aqui na minha mente. Não considera somente os juros ou não considera nem o pagamento do principal? Não considera nada da dívida. Não considera nada. Entendi. Beleza, valeu. Aliás, deixa eu só... peraí. Isso mesmo, tá correto. Só fui confirmar aqui se eu não estava... se o conceito de principal ele estava incluído, mas não tá incluído, tá? Então, a gente está falando de despesas que a gente chama de não financeiras, né? Que são os pagamentos de salário, manutenção do patrimônio público, investimentos que o Estado faz, tá bom? E só para vocês terem uma dimensão, só em fevereiro desse ano, a gente teve um déficit de 21 bilhões de reais, né? Então, o mês de fevereiro foi um mês ruim para as contas públicas. A gente fechou com um déficit de 21 bilhões de reais em fevereiro, né? Então, a gente teve esse descasamento de tudo que o Estado gastou em fevereiro e tudo que foi arrecadado no montante de 21 bilhões de reais, tá? Que mostra que a gente tem um desafio muito grande para ser feito, principalmente nesse pós-pandemia, que agravou muito a questão das contas públicas no país. Tá? E aí, pessoal, esse conceito de resultado primário, né, déficit e superávit primário, ele é importante. A gente vai pular o déficit operacional, né, o resultado operacional, e passar diretamente para o déficit nominal. O déficit nominal, ele é um conceito que engloba tudo, tá? Então, ele vai englobar não só as despesas que o Estado faz em relação aos pagamentos, por exemplo, de salários, investimentos, obras públicas, que são investimentos, manutenção do patrimônio público, né, os gastos de custeio que a gente fala, e vai considerar também os juros que nós pagamos na dívida pública, né? Então, ao colocar a despesa financeira dentro desse resultado, nós temos o que nós chamamos de resultado nominal. Se esse resultado nominal é negativo, nós temos o déficit nominal, tá? Se ele for positivo, ele é um superávit nominal. Então, o conceito primário, ele vai colocar na conta despesas e receitas sem considerar o efeito da dívida, né, que são juros, amortizações, atualização monetária, e o resultado nominal, ele coloca na conta o resultado da dívida pública.
Então, se a gente estiver num cenário em que o resultado primário ele já é negativo, o nominal ele vai ser mais negativo ainda. Tá? Então, se eu estou num cenário em que eu tenho déficit primário, com certeza eu vou ter déficit nominal. Tá bom? Se eu tenho resultado de superávit primário, pode ser que eu ainda assim tenha algum efeito nominal negativo, tá? Mas eu já vou resolver grande parte do problema, porque eu não vou crescer de maneira tão grande a dívida pública, tá? Então, o conceito primário, ele não inclui os efeitos da dívida e ele é importante porque é ele que vai dizer se essa dívida pública vai adquirir trajetória crescente, que a gente chama de explosiva, né, ou não, e o resultado nominal, aí sim a consolidação de tudo que a gente tem arrecadado, tudo que a gente tem gasto ao longo de um ano, tá? Então, conceito primário não inclui dívida, conceito nominal inclui dívida, tá? Essa distinção é importante para vocês saberem e principalmente saberem, ao fazer essa distinção, a gente ter noção da importância desse resultado primário e por isso que a gente fala tanto de resultado primário. Após o impeachment, né, a gente teve um período aí curto do governo Temer e um primeiro ano do atual presidente Bolsonaro antes da pandemia, e a gente vinha conseguindo mudar a trajetória, que voltou a ser de um déficit primário, a gente vinha conseguindo voltar a uma trajetória de superávit primário. Mas agora, com os gastos que foram realizados pela pandemia, a gente vai ter novamente que remar bastante para voltar a essa situação de resultado primário. Por isso que é importante, quando a gente fala de dívida pública, de gasto público, na verdade, a gente ter esse senso crítico, tá, pessoal? Então, assim, a gente está no momento em que nós estamos agravando o nosso problema de dívida mês a mês, ano a ano. Né? Demandar mais gastos do Estado, para qualquer que seja o caso, é problemático, né? Então a gente tem uma situação de escassez que nunca acaba, como nós falamos no nosso conceito de economia, que está agravada nesse momento, né? Faltam recursos para fazer muitas coisas e demandar mais gastos do Estado significa que vai faltar mais dinheiro para os particulares em algum momento, seja hoje através de uma tributação, né, o Estado ir lá e recolher esse dinheiro da população, seja através de dívida pública que vai agravar o problema lá na frente. Uma outra questão que a gente tem que levantar a respeito da nossa dívida pública, né, uma outra reflexão a ser feita a respeito da nossa dívida pública é a dimensão que a gente tem dessa dívida, o tamanho dessa dívida. Então, muitas vezes são propostas algumas soluções para tentar resolver, equalizar o problema da dívida pública, que não fazem nem cócegas, às vezes, nesse problema, né? nessa montanha de dinheiro que a gente deve. Né? Então, é também necessário que a gente reflita, né, sobre esse tamanho da dívida pública e analise também com senso crítico qualquer proposta que seja para resolver ou uma proposta que vai agravar ainda mais esse pepino que a gente tem aí para poder lidar ao longo de muito tempo. Né? De forma geral, a maneira da gente conseguir conter essa dívida pública é voltar a fazer um resultado primário positivo e voltar a ter um crescimento de PIB muito grande, né? Porque quando você cresce a riqueza do país, você dilui o tamanho dessa dívida, né? Dentro do que a gente é capaz de gerar ano a ano. Então você tem a capacidade de ir pagando essa dívida de uma maneira mais suave, porque você vai estar recebendo mais, o Estado vai estar arrecadando mais, porque tem mais coisas sendo produzidas. Né? Então, nesse momento, a gente tem dois caminhos que a gente precisa trilhar simultaneamente para conter a dívida. Primeiro, conseguir reverter esse déficit nominal, perdão, esse déficit primário para um superávit primário e, num segundo caminho, a gente voltar a ter crescimento econômico para que a gente gere mais riqueza e, consequentemente, a gente consiga fazer frente a esse gasto que nós já temos contratado, né, que está na casa aí só do principal de 5 trilhões de reais. Tá? Pessoal, podemos seguir aqui para o próximo tópico? A maioria dos conceitos ficou claro? Peço desculpa aquela hora que eu falei sobre o conceito de estoque e fluxo. Novamente, isso não é relevante para vocês saberem nesse momento. Para quem não entendeu, depois de outra oportunidade eu explico, mas isso não é relevante para o nosso conteúdo ao longo do semestre, ao longo do bimestre. Professor, e a questão prática desse déficit primário e consequentemente, esse déficit operacional também,
é o quê? Numa possível situação, o governo dá um calote no pessoal, naqueles que emprestaram dinheiro para o governo, por exemplo, tem história nesse sentido. Na prática, o que isso vai trazer de prejuízo direto assim, para a população? É uma boa pergunta, Giovanni. O que acontece? O problema da dívida pública, assim, a gente dar um calote da dívida hoje é improvável, tá? No meio da explicação, até quando o Felipe perguntou da questão da dívida externa, eu mencionei que a gente trocou, né, basicamente, dívida externa por dívida interna. Um dos problemas da dívida externa, que é quando você deve a outros países, é que você normalmente deve em dólares, né? Você não vai chegar lá nos Estados Unidos para poder pagar o FMI, lá nos Estados Unidos, porque a sede do FMI é nos Estados Unidos, né? Mas o FMI é um organismo multilateral. Mas você não vai chegar na sede do FMI para pagar eles com reais, né? Eles não vão aceitar, eles vão aceitar dólares. E o problema é que nós não geramos os dólares, né? Então, se a gente não tiver dólar para pagar, a gente simplesmente vai dar o calote. Então, uma dívida externa corre o risco de você dar calote, tá? Na dívida interna, o risco não é o calote, porque se eu devo em reais, eu, Estado, né, eu, governo, devo em reais. Lara, os dois caminhos, produzir mais, que aumentar a produtividade da economia via PIB e aumentar o resultado primário, né? Acabar com o déficit primário e virar ele um superávit primário. Voltando aqui a explicação para o Giovanni, quando eu tenho uma dívida interna, eu devo em reais. E eu, o Estado, devo em reais, e eu, o Estado, tenho as impressoras que criam reais, né? Então, o Estado, ele emite reais. Então, o que pode acontecer numa situação extrema de dívida pública é que a gente vai gerar inflação para poder pagar a dívida, né? Eu simplesmente vou imprimir dinheiro e vou mandar pagar. Que, de certa forma, era o que o Estado brasileiro fazia antes do Plano Real, tá? Então, o Estado brasileiro, antes do Plano Real, ele não tinha dinheiro para poder pagar suas dívidas, só que ele resolvia esse problema emitindo dinheiro, né? Não era um mecanismo simplesmente de imprimir dinheiro e distribuir, o mecanismo ele é mais sutil, ele é muito feito através de operações bancárias públicas, através dos bancos públicos, por isso que os bancos estatais dos estados, eles tinham que ser, a maioria teve que ser vendida, porque eles agravavam o problema da inflação, né? Contribuíam muito para a hiperinflação. Mas o grande problema da dívida interna é a gente acabar gerando inflação lá na frente para poder pagar a dívida, tá? Mas até a gente chegar nesse patamar, a gente vai passar por diversos outros sofrimentos, né? Então, uma dívida pública elevada, antes dela gerar um calote, ou antes dela gerar uma inflação para poder ser paga, ela vai sufocar a capacidade de investimento do Estado, ela vai gerar conflitos cada vez maiores por fatias do orçamento, né? Porque a gente cada vez mais tem que pagar juros para essa dívida, cada vez menos vai sobrar dinheiro para outras coisas. Então a gente vai agravar hoje um problema que a gente já tem, que é essa disputa pelas fatias do orçamento. A gente está vendo isso agora com esse novo, a denúncia que o Estadão fez, por exemplo, que o governo está direcionando, né, recursos para parlamentares que são fiéis às votações. A gente vai agravar esse tipo de ocorrência. Então tem muitas coisas. A taxa de juros tem que subir, né? Porque, vamos lá, você está devendo muito dinheiro e você quer mais dinheiro emprestado. Você se torna um tomador de recursos mais arriscado, né? Então imagina que você chega no banco para pegar um dinheiro e você não tem dívida. O banco pode te emprestar facilmente esse dinheiro, porque você tem capacidade de pagar, né? Você não tem dívida nenhuma naquele momento. Mas imagina que você está a todo momento indo lá no gerente negociar sua dívida só está crescendo. Fala, Igor, eu posso te emprestar, mas eu vou ter que cobrar um juro maior para me proteger, porque você está devendo muito dinheiro, você está virando um tomador arriscado. Então, um efeito da dívida pública é uma taxa de juros mais elevada, né? Você se torna um tomador de dinheiro mais arriscado. Então, tem muitas consequências negativas antes de chegar a esse problema extremo que seria um eventual calote, né? Ou uma geração de inflação proposital para poder pagar a dívida, tá? Então, esse problema da dívida pública, a trajetória dele, o sofrimento dele ao longo do tempo, talvez seja mais importante do que pensar lá na frente em um caso mais extremo, né? Uma outra consequência da dívida pública elevada é que você precisa de mais imposto para você financiar essa dívida, né? Então você vai aumentar o nível de tributação, que no Brasil já é muito alto, né? Então a gente já tem um nível de tributação muito alto em cima da sociedade. Isso é ruim, porque todo tributo ele gera uma perda de eficiência econômica, né? Não estou dizendo que não tem que tributar, porém, essa é uma consequência natural. Então você tem que calibrar essa tributação, não dá para simplesmente sair tributando e arrecadando dinheiro para o Estado gastar, né?
Então você tem assim, diversas implicações para essa trajetória da dívida, que são mais importantes do que pensar lá na frente numa situação extrema que dificilmente vai chegar, entendeu? Dificilmente vai chegar a essa situação extrema. Agora, evitar chegar nessa situação extrema pode significar, já antes dessa última saída, algo muito grave para a população, né? Então a dívida pública ela tem que ser tratada com grande zelo, né? E no Brasil, infelizmente, já falei isso, as questões de finanças públicas elas são tratadas com uma displicência pelos nossos políticos e, em muitos casos, até por órgãos de Estado, que é inacreditável, né? Parece que a gente tem recursos infinitos, ou que o Brasil é um país rico e consegue lidar com isso de maneira muito tranquila, né? A gente não dá atenção às questões orçamentárias da maneira como a gente deveria. Eu acho que muito disso também, Giovana, aproveitando aqui a explicação, é derivado de uma falta de conhecimento da população em geral sobre esses mecanismos que eu expliquei aqui. Porque quando a gente ouve falar, vão aumentar salário dos servidores, aumentar a aposentadoria dos pensionistas, dos aposentados, vamos aumentar o investimento do Estado, enfim, qualquer coisa que a gente coloque o Estado para gastar, não há essa percepção por parte da maioria da população sobre esse mecanismo, né, que esse dinheiro tem que vir de algum lugar e que vai faltar em algum outro lugar, então falta esse conceito de escassez, de custo de oportunidade, esse trade-off que a gente sempre tem que fazer ao tomar uma decisão, e principalmente falta essa noção mais técnica, né, que é ter a dimensão da dívida pública e as implicações que uma dívida pública elevada tem para um país, né? Então, nossa população, de forma geral, ela é muito pouco educada nesse sentido, né, tem muito pouco conhecimento sobre isso, e, consequentemente, os políticos também não estão nem aí, porque do ponto de vista do político, ele tem todo incentivo para gastar, né? Então, os seres humanos reagem a incentivos, eu já falei, não importa se você não importa quem você seja, importa onde você está, né? Quais os incentivos são fornecidos para você. Então, se você é um mega empresário, se você é um dono de uma birosquinha ali que está vendendo o seu produto, você estando no polo da oferta, o seu incentivo vai ser sempre tentar cobrar mais caro, ter o maior lucro possível, né? Então não interessa se você é um grande industrial, um banqueiro ou dono de uma carrocinha de cachorro-quente. Os incentivos para quem está vendendo são de conseguir maior lucro possível. Para quem está comprando, é de ter o menor gasto possível. Para um político, o incentivo dele é perpetuar o poder dele, né? E para isso ele lança mão, por exemplo, de recursos públicos, porque para ele tem um custo muito baixo enquanto cidadão pagar por esse recurso, né? Mas tem um benefício tremendo para ele enquanto político utilizar recursos públicos. Então, se a gente não tem atenção a isso, não coloca travas, não trata com respeito essas travas aos gastos públicos, aí a gente descamba para a situação que a gente está hoje, né? E que, infelizmente, é de difícil resolução e é uma resolução que não será pouco dolorosa, né? A gente vai ter que, em algum momento, enfrentar questões muito delicadas para o país, né? A gente enfrentou, de certa forma, a reforma da Previdência, que já ajudou, porém, com a pandemia, a gente gastou tudo que a reforma ia economizar em 10 anos, a gente gastou com a pandemia, né? Agora a gente vai ter que enfrentar novamente situações espinhosas, né? Reforma administrativa, reforma tributária, necessariamente a gente vai ter perdedores nessas reformas, né? Alguém vai sair prejudicado, mas precisamos enfrentar, porque se a gente não enfrenta essas questões, daqui a pouco todos nós, enquanto país, sairemos prejudicados. Enfim, fiz quase um tratado aqui de 20 minutos para uma pergunta que você me fez específica, né? Espero que eu tenha respondido essa pergunta também de forma satisfatória, não só ter dado essa palestrinha aqui. Foi bom. Pior do que a morte é a sensação que a morte está chegando. Então... Pois é. Essa foi boa. Estou pensando em fazer uma tatuagem, vou considerar essa frase aí, gostei dela. Como é que é, Giovanni? Pior do que a morte é a sensação que a morte está chegando. Caraca. Pô, Giovanni, você que não é o caminho da aula, mas você tinha que ter me ouvido ontem na aula de constitucional, hein? Mas depois a gente fala no zap aí. Show, beleza. Pessoal, sobre tributo, quanto tempo de aula aí? 15 minutos? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu não vou entrar nessa seara de tributo, não. Porque a gente não vai conseguir terminar essa matéria. Eu não gosto da matéria pela metade. E como a gente tem ainda bastante aula, acho que semana que vem a gente consegue passar de tributo e política monetária, ou não. Mas
Eu acho que a aula, assim, a gente falou bastante sobre dívida pública, apesar de ter poucos slides, a gente falou bastante sobre dívida pública, e acho que a gente conseguiu explorar bastante um tema que está muito em voga, né? O tema está muito quente, há alguns anos já, mas nesse momento especialmente. Acho que eu vou encerrar por aqui o nosso conteúdo, né? Vou deixar um crédito com vocês aí de uns 15, 20 minutos que a gente teria ainda para o final da aula, tá? Eu vou tentar mandar para vocês algum conteúdo para vocês lerem ao longo da semana, para que a gente não precise voltar nesse tema de dívida pública. Não vou fazer revisão desse tema de dívida pública, tá? Então, eu mando alguma coisa para vocês lerem durante a semana, e aí na semana que vem a gente já engata a tributação e tenta falar de política monetária, que é um outro tema também que rende muitas dúvidas, tá? Antes de eu liberar vocês, só um instantinho. Fala, Catriel. Professor, você tem como recomendar algum vídeo para a gente estudar fora da aula, essas coisas que nem você tinha passado naquelas primeiras aulas daquele canal lá do YouTube? Você quer um vídeo Alguma sobre recomendação? dívida pública, especificamente, você tá falando? Vou passar o canal do Porquê, aquele canal eu deixei como uma recomendação geral, tá? Esse canal do Porquê, ele é excelente, eu imagino que ele tenha... Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa rapidamente sobre dívida aqui. Vou procurar lá naquele canal, mas vou passar para vocês. Com certeza eu vou mandar para vocês alguma matéria. Até amanhã eu mando para vocês alguma indicação de vídeo também, tá? Texto, não só texto, mas vídeo também. Catriel, mandei Economia Descomplicada. Por que o comunismo vai vencer? Pode assistir aí. Essa é obra de ficção, pô. Ele tá pedindo um conteúdo aí técnico. Não é ficção não, professor. É só sobre um viés diferente. Eu mando para vocês. Deixa eu só tirar o print aqui, pessoal, Bom, pessoal, já tirei o print aqui da presença. Então, vocês estão liberados, tá? Uma excelente semana aí para todo mundo. Saúde para vocês. Continuem tomando cuidado aí. Valeu. Obrigado, professor. Bom dia. Professor. Até mais tarde. Até mais tarde. Valeu. Professor? Oi. Eu saí sem querer aqui, aí eu não sei se me pegou aí no print. Você pode conferir pra mim? Eu tava aqui a rua toda, só que eu saí sem querer. Não, tá aqui. Tá, então tá bom. Obrigada. Valeu.